Estamos em Moimenta, uma vila ancestral que se reclina numa encosta tão branda que o casario a desce quase imperceptivelmente. E para que dúvidas não subsistam, esta Moimenta não é do Douro, não é da Serra, é da Beira. E por estar nessa transição entre o Douro e a Beira, é talvez a mais rica de todas as moimentas ao abraçar o que de melhor estas regiões têm. A presença pré-histórica neste concelho está presente em diversos elementos que resistiram à ocupação árabe responsável pela desertificação destas terras. Só mais tarde, com a fundação de Portugal, este território voltou a conhecer a prosperidade que hoje lhe atribuímos. Aquilino Ribeiro, que aqui passou grande parte da sua vida, mais concretamente em Soutosa, classificou estas como as terras do Demo. Uma vasta região que integra, além de Moimenta da Beira, os concelhos de Sernancelho e Vila Nova de Paiva. Sobranceiro à Serra de Liumil, que dali dista poucos tiros de perdiz, ergue-se Moimenta da Beira, a uma cota assinalável de altitude, retalhado de vielas e avenidas recentes, e onde graça por todas as juntas um vento puro que no verão reifica a alma e em tempos de maior invernia corta o coiro e faz apetecer os coeirinhos junto de tições. Às rabanadas de vento, no pino de inverno, acrescem as fagulhas de água e cerrados nevoeiros pachorrentos e fuligentes com a repousada segurança de um lago, os quais umidificam os solos e guarnecem as redes vasculares de água viva do subsolo que chocalha aqui, pureja acolá, favorecendo alagoeiros. Trata-se de um povoado muito antigo, relacionado talvez com uma cidade-estado da Lusitânia. Moimenta, tão só Moimenta. Apenas assim se chamava, passando a ser da Beira por comodidade de distinção para com Moimenta do Douro e Moimenta da Serra. O foral atribuído por Paio Vilar em janeiro de 1189 a uma Moimenta crê-se ter sido como destinatária a atual Moimenta da Beira. Este afuramento particular e não régio indica uma pretensão muito antiga de concessão de privilégios com o objetivo de atrair o povoamento, o que paulatinamente foi acontecendo. A sua vinculação ao Couto de Liumil como freguesia é ancestral e apenas desapareceu com a extinção deste no século XVI. Moimenta da Beira oferece-nos hoje à retina bons visos de um rico património. Sabe-se aqui ter existido, em tempos, um hospício de franciscanos italianos, a quem a coroa de tal forma dificultou a estadia que tiveram de rumar a outras paragens. Dele não ficou nenhum vestígio físico, muito menos ficou, ou apenas se desconhece, a morada da antiga casa da Roda que recolheu tantas centenas de babés da região abandonados. Fora estes, quase todos os outros imóveis de notável valor arquitetónico que se sabe terem existido aqui chegaram ao presente. É o caso do Mosteiro de Monjas Beneditinas de Nossa Senhora da Purificação. O convento beneditino de Nossa Senhora da Purificação destaca-se pela qualidade construtiva, dimensões e sobriedade. O convento foi fundado no final do século XVI. Extinta a comunidade conventual no ano de 1812, a igreja passou para posse da paróquia, tornando-se matriz em 1863 e o restante edificado e cerca foram adquiridos por Rodrigues Sarmento. Na igreja, de estrutura maneirista, destaca-se o erudito portal principal, de duplas colunas jónicas e frontão semicircular, e a varanda mirantena na fachada principal, apoiada em volumosos modilhões de volutas. O interior mantém elevada integridade e autenticidade, apresentando muitos elementos barrocos. A Igreja Matriz de São João Batista é considerada um ex-libris para o município. Sofreu alterações e foi reconstruída mantendo a traça tal como era há mais de 150 anos. O altar-mor foi também reconstruído, assim como a tribuna. Anos mais tarde, em 1932, foi construída a torre da igreja, que abrigou os sinos do afamado convento de São Francisco. O adro do templo, considerado sui generis porque serviu de cemitério durante muito tempo,
foi requalificado 3 anos antes de Moimenta da Beira pedir a transferência do culto do convento para a sua igreja. O solar Casa dos Guedes, conhecido por ser uma casa solarenga do século XVIII, foi mandado construir com o intuito de um dia, quando os fundadores falecessem, servir de escola ou de hospital. Dona Carolina Cândida Guedes Osório de Gouveia e Vasconcelos foi a herdeira do solar, que por sua vez doa o edifício do município de Moimenta da Beira em 1923. Os espaços que ali se pensavam construir nunca o foram e o edifício foi colocado à venda em asta pública. A partir desse momento, o solar serviu para vários serviços, até que em 1984 o edifício volta a ser pertença do município e, passados 19 anos, é inaugurado em Moimenta da Beira um espaço de cultura, a Biblioteca Municipal, apelidada por Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. O solar Correia dos Alves, datado do século XVII, era a antiga Casa Fidalga dos Almeidas até meado dos anos 30. Por este espaço passaram vários ocupantes, como instituições públicas, clubes de futebol, repartições de finanças, tesouraria, escolas e até um quartel da GNR. Nos finais dos anos 70 e até ao ano de 1995, este solar foi abandonado até ser adquirido e completamente remodelado para albergar uma unidade de turismo de habitação. De arquitetura portuguesa, este solar integra a rota das vinhas de Cister. Egas Muniz se deverá à fundação de Vilar, uma aldeia que surgia no outro lado do rio em relação à Fonte Arcada. Hoje, a Albufeira da Barragem do Vilar constitui a separação natural entre os concelhos de Sernancelho e Moimenta da Beira. Mas é também o seu ponto de encontro ao longo dos 9 km deste lago artificial. E aqui, no rio Tábora, podem encontrar-se diversas espécies de aves aquáticas e terrestres. Mas são as suas margens arenosas que fazem a delícia dos visitantes. A praia fluvial é um dos pontos mais interessantes da região, por estes dias quentes de verão. Com a construção da barragem do Vilar, o pequeno curso de água transformou-se numa imensa albufeira, que é hoje aproveitada para fins turísticos, designadamente a sua praia fluvial, classificada pelo Instituto da Água. É uma zona de veraneio de excelência. Tem bar com esplanada, espaços de muita sombra, mobiliário urbano, gaivotas para percorrer as águas calmas do rio Tábora. Toda a sua envolvência e zona balnear é propícia a atividades em família, piqueniques, observação de aves. Há mais motivos de interesse para quem aprecia o contacto com a natureza. A praia fluvial de Segões, pertencentes ao rio Paiva, tem uma cor ligeiramente escura, resultando da presença de sais minerais e são por isso mesmo muito procuradas para doenças de pele. É local ideal para uns banhos de sol, um passeio ou um piquenique. Vilar é terra idílica que merece visita demorada. Se possível fosse olhar esta povoação séculos antes, encontrar-se-ia um habitat distinto. O rio que se estende no fundo do vale, outrora fronteira da Extremadura, além de panorama paradisíaco, num reboar constante de artilharias a trote, crescia até fenecer em leito maior. O Vilar é terra de São Bartolomeu Apóstolo. Dele há notícias em fontes e documentos antigos. Desde logo, atestam a antiguidade do povoamento deste lugar as várias sepulturas escavadas na rocha, pertencentes aos alvores da nacionalidade. Nas inquirições de 1258 já aparece nomeada esta terra, que apenas no período moderno viria a ser freguesia, fruto do seu crescimento. A povoação de Vila Rua é muito remota. Por estas paragens pontilham inúmeros vestígios arqueológicos. Foi inexoravelmente um corredor de povos. Chegaram e implantaram a sua cultura. Mas é a cultura romana e jesuíta que ganha maior expressividade. Factos notáveis e visíveis nas frontarias de habitações e capelas. A freguesia de Rua teve sempre uma estreita ligação com Caria, e a quando da reforma administrativa, estas duas localidades foram integradas no concelho de Sernancelho e somente em 1896 passaram ambas a pertencer ao município de Moimenta da Beira.
sede de um grande concelho, sofreu caria as vicissitudes da história. Pertenceu ao couto de Liumil e ao julgado de Tarouca. Passou depois para o domínio da coroa e desta para a Universidade de Coimbra, à qual pertencia em 1550. No domínio dos godos, a vila de Caria era uma das 6 matrizes que formavam o Bispado de Lamego. Almansor destruiu no século IX esta grande povoação e, após a reconquista cristã, D. Afonso Henriques fez Egas Muniz senhor de grandes domínios, em contemplação dos muitos serviços e merecimentos. E nesses domínios aparece a honra de Caria, que outrora vincou a sua importância por entre territórios de grandes senhores. Hoje, esta singela freguesia oferece retalhos de um passado visíveis no património edificado. Estamos em Castelo, um retalho de Portugal de plena beleza. Uma faixa da Beira de Ouro, rica de contrastes, de relevos e de luz, coroada por serranias broncas e fragantes. Que grandiosidade se enxerga desta varanda maravilhosa quando a exuberante natureza acorda. A fantasia alada da combinação de cores e de sons entre os fachos séptulos do arco-íris e o chilreado e alacre canto das aves. Foi com a construção do Santuário da Nossa Senhora da Conceição que esta terra mudou de nome. O pequeno povoado de Lubazim viria a chamar-se Castelo. É a freguesia mais a norte do concelho, perdida na transição entre o Douro e a Beira. Nas íngremes lombas de uma áspera serrania cimentou-se Castelo, a leste de Moimenta da Beira. Lá do alto, fita-se o florescer de múltiplas árvores, no anteparo do mistério fecundador. A terra ao léu que bordeja o ribeiro que marcha rumo ao Douro, ostenta fervorosas ravinas e, ao cimo, o espaço de urbe. De postura cândida, no meio de um fervilhar estonteante do verde que a abraça, realçam-na pergaminhos onde a história reza velhas memórias de que é possível encontrar ecos no manancial artístico e monumental ainda existente. São 2 os cursos de água que fertilizam estas terras. A Ribeira de Liumil, pela margem direita, e a de Contim, pela esquerda. Já cruzadas, formam o rio Tedo. A origem do povoado, junto à fralda do escarpado monte, perde-se na bruma dos tempos. Segundo reza a tradição, erguera-se aí uma fortificação castreja que terá estado na origem do nome. Com o volumar dos tempos, Castelo cresceu e converteu-se em concelho. Não se lhe conhece foral. Sendo o mosteiro de Salzedas que aí arrecadava os dízimos, é possível que na localidade vigorasse a regra foraleira desse cenóbio. Liumil ressuma as idades da terra e os jeitos de civilizações primitivas e clássicas, visíveis nos dólmenes, restos de estradas romanas, cruzes, alminhas, fundações de castros e de mourarias, pedras de cunhais, eirados, portais, cornijas de antigas casas e capelas, palavras e nomes celtas, romanos, godos, árabes, judeus, recordações do Oriente, do Levante, da Europa Central, do Norte de África. Mergulhando na bruma dos séculos, o que encontramos é uma história de excelência galgada com um aprumo de honra e fidalguia. Foi sede de um concelho frondoso, extinto em 1855. Desde os começos da monarquia portuguesa, que Liumil se divisou a terra de relevo entre os povos que compunham o Bispado de Lamego. Foi num abrir e fechar de olhos que a Vila Liodmiri, já depois de arrasada pelos mouros em 982 e a eles filhada pelos cristãos, se transformou no maior couto nacional com 276 km² e uma população de 6.060 habitantes no tempo de Vasco Fernandes Coutinho. A Serra de Liumil é uma elevação de Portugal continental com 1008 metros de altitude. Tem o seu cume na freguesia de Liumil, concelho de Moimenta da Beira, no norte do distrito de Viseu.
Eleva-se esta interessante e graciosa serra entre os rios Paiva e Távora, pertencente ao maciço galaico-doriense. É local de nascimento de importantes cursos de água como o rio Varosa e o rio Paiva. E aqui nasceu o projeto Wind Art. Joana Vasconcelos e Vils foram os artistas convidados para assinar duas das maiores obras de arte contemporânea do mundo. Localizado na Serra de Liumil, nas proximidades das aldeias de Semitela e Carapito, em Moimenta da Beira, o projeto visa explorar a integração das torres eólicas na paisagem circundante, quer humana, quer natural, estabelecendo um jogo subtil de interação com a mesma, numa simbiose perfeita e de promoção desta região do país. Centrada na memória e cultura da região, a intervenção de Joana Vasconcelos retrata uma expressão de amor à vila que o acolhe, traduzida no enorme coração direcionado para o centro do município de Moimenta da Beira. O dinamismo do desenho e a explosão de cores remete para a energia gerada pelos ventos da serra, pontuado por estrelas que exaltam a altitude e as excepcionais condições para a observação de um límpido e brilhante céu noturno. O conceito desenvolvido por Vils simboliza a riqueza de texturas naturais de espécies de árvores da região, estabelecendo uma ligação com os elementos que dão vida e energia ao próprio local. Entre estes elementos gráficos emerge a forma de um olho humano, que visa representar simbolicamente um farol, que humaniza e ilumina o espaço à sua volta. As duas torres intervencionadas fazem parte do Parque Eólico do Douro Sul, que engloba 73 aerogeradores para a produção de energia eólica, parque que está localizado nos municípios de Moimenta da Beira, Sernancelho, Castro Daire e Viseu. Em Moimenta, o Douro encontra-se com as terras de Demo e com a arte contemporânea de Joana Vasconcelos e Vils. O projeto Wind Art deu às duas torres do Parque Eólico da Serra de Liumil um atrativo diferente. Estas são duas das maiores obras de arte contemporânea do mundo, pelo menos em altura. Os artistas projetaram e desenharam os elementos que revestem duas torres eólicas com cerca de 100 metros de altura e 50 metros de envergadura, num total de 150 metros. Além do riquíssimo património histórico que atravessa praticamente toda a nossa história, Moimenta da Beira é também um símbolo de arte contemporânea. Um território que pode ser do Demo, mas que é também um vasto paraíso. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Há uma região imensa para descobrir. No Para Cá dos Montes Verão 2020, nós apontamos o caminho. A ti, o convite é para que te percas neste vale encantado. Vem desfrutar da viagem pela história, pelo património e pela natureza. Explora os sítios que te propomos. E descobre aqueles que vamos manter em segredo. Universidade FM 104.3. Estamos com um pé fora do Douro e o outro na Beira. Mas Sernancelho é, administrativamente, um município que integra a comunidade intermunicipal do Douro. E as suas características ímpares são uma excelente adição ao património da nossa região, que assim fica completo em toda a sua plenitude e abrangência. Percorrendo os respeitáveis 220 km² de área e as suas 17 freguesias, ficamos com real noção da evolução fantástica da história deste concelho. Talvez só com tal empreitada seja possível perceber como foi a adaptação das gentes ao meio, a vontade em deixarem marcas e em tornarem distintos lugares que nasceram do nada. Tendo sempre como ponto de partida a paisagem, que harmoniosamente combina serras imponentes,
e baixios férteis e plenos de água, saltam à vista os sóbrios aglomerados de casinhas de traça rural, onde, a par da casa de granito no primeiro piso, o resto do chão servia de albergue aos animais. O cortelho tinha a função de cevar os porcos. O palhal armazenava o alimento dos animais e cá fora, na quinta, pousavam as rudimentares alfaias para a mãe da terra. Esta é Sernancelho, o concelho que te convidamos a visitar e a deixar que te encante pela sua história. Sernancelho foi, em tempos que lá vão, uma vila das mais antigas, não só da Beira, mas de Portugal, e exerceu no passado alguma influência social e política na região. Poucas descrições teriam o condão de resumir de forma tão definitiva o patamar histórico a que chegou a vila de Sernancelho. Abade Vasco Moreira, o sernancelhense que assinou a primeira monografia do concelho em 1929, descreve Sernancelho de forma apaixonada, revelando que, para além do primeiro foral obtido em 1124, 18 anos antes da fundação da nacionalidade portuguesa, esta terra vem de épocas mais remotas. Dos tempos de Viriato não restam vestígios materiais e, quanto à certeza absoluta das origens do concelho que permitem estabelecer uma cronologia, é uma tarefa que nenhum historiógrafo arrisca. Nem quanto à origem do nome Sernancelho. Uma hipótese é que durante uma investida árabe, o povo terá gritado ao valente cavaleiro cristão de nome Celha, guardião do castelo, fechasse a porta do castelo, Serra Celha. Já o foral de Egas Gozende fala em Sernonceli, enquanto no século X o termo parece apontar para Senhor Zeli. Com efeito, 3 momentos marcariam o concelho. O primeiro, em 1124, quando o conde Dom Henrique deu conselho a Egas Gozende, rico homem da sua corte, que lhe outorgou carta de foral, nesse mesmo ano. Depois, em 1400, Dom João I fez senhor do concelho de Sernancelho Gonçalo Vaz Coutinho, como recompensa por ter derrotado os castelhanos. D. Afonso V, por carta de 20 de maio de 1470, assinada em Santarém, deu a D. Francisco Coutinho, meirinho-mor do reino. D. Miguel elevá-lo-ia a cabeça de condado e fez dele seu titular, o médico Dr. Gama e Castro, ficando conhecido como o primeiro Visconde de Sernancelho. Do passado de glória, Sernancelho guarda um manancial de exemplares patrimoniais que ainda hoje são referência. Do monte onde existiu o castro, depois o castelo, observa-se ainda hoje todo o quadro patrimonial que emoldura a vila de Sernancelho. Varrida pelo vento de todos os lados, a vila de Sernancelho não esconde que se situa a 650 metros de altitude. No baixio, é abraçada pelos rios Távora e Medreiro, que refrescam as margens, fertilizam os campos e irrigam as culturas. Nas encostas, florescem quintas de pomares e vinhas, campos de batatas e milho, culturas que foram, em tempos, símbolo de um concelho farto e rico. Tão rico e diverso que a vila acabaria por ter um passado grandioso, como se constata pelo número e proporções dos seus edifícios. A época medieval também marcou Sernancelho, deixando na sua igreja e nas sepulturas que a circundam um cartão de visita para a eternidade. O ponto mais alto é o Monte Castelo. O adro, aglutinador de civilidade, foi a praça da vila até ao século XIX. Ao lado da igreja, construída em finais do século XII, ergue-se na antiga escola primária o edifício da Biblioteca Municipal. Mais adiante, o pelourinho, de alto fuste granítico, data de 1554 e é fronteiro à Casa da Câmara, da qual parece companheiro inseparável. Embora se desconheça a data de construção desta singular igreja românica de Sernancelho, o ano de 1172 surge como provável aproximação. No entanto, o portal principal, que salta automaticamente à vista, remonta ao século XIV. A Torre Cineira foi apenas construída em 1636
e a restante fronteira será eventualmente do século XVIII. No interior destacam-se 2 pinturas e um arcossóleo de estilo gótico. Derivado da disparidade de datas entre as demais intervenções, a igreja é influenciada tanto pelo estilo artístico românico como pelo estilo gótico da Baixa Idade Média. Mais recente é o Auditório Municipal, o espaço onde têm lugar os acontecimentos culturais mais relevantes do concelho. Este edifício desempenhou ao longo dos anos muitas funções cívicas, sendo as mais relevantes as de Câmara Municipal e Registro Civil. A fidalguia deixou-nos exemplares como a Casa dos Condes da Lapa e Barões de Moçambiques. O Solar dos Carvalhos, que desponta por detrás da igreja, foi construído no século XVIII a partir dos materiais dominantes no concelho, como o granito, e encontra-se em admirável estado de conservação. O edifício é fortemente influenciado pelo estilo barroco. A habitação tem formato retangular e irregular, adaptando-se ao arruamento onde se implanta e é considerada uma das mais importantes habitações setecentistas de Sernancelho. A castanha é responsável igualmente pela visibilidade que Sernancelho e a região alcançaram, sendo o concelho conhecido como a Terra da Castanha. Em torno deste fruto, cuja importância económica é inquestionável para as gentes de Sernancelho, despoltou a prática desportiva de natureza. Durante 3 dias, Sernancelho homenageia a natureza, os seus agricultores e enaltece a relação equilibrada, secular, do homem com o meio que o rodeia. A Festa da Castanha pretende igualmente colocar em evidência a dinâmica do tecido empresarial local, que, também graças à castanha, conseguiu, nestas mais de 2 décadas e meia, transformar um produto subvalorizado num dos mais importantes no mercado, atingindo preços elevados e muito compensadores para os agricultores. A música ecoa pelas ruas de Ferreirinho. Aqui situa-se uma das mais conhecidas bandas de música do país. Fundada em 26 de dezembro de 1981, a Banda Musical 81 de Ferreirinho é o orgulho das suas gentes. Mas o projeto desta associação vai mais para além da sua banda de música. Em parceria com a Câmara Municipal, aqui funciona um Conservatório Regional de Música. Em lugar de destaque na localidade, um monumento evoca a importância desta associação para este concelho. A história e a música de braços dados, numa comunidade que ao longo dos anos sempre teve um enorme espírito de entreajuda. E que certamente perdura até aos nossos dias. Ferreirinho é uma terra povoada de olivais e vinhas. O vale onde se posiciona é fértil e adaptado à agricultura, setor que ocupa grande percentagem da população. Já no tempo de Dona Sancha Vermuís, que deu foral a Fonte Arcada em 1193, Ferreirinho, na altura freguesia daquele concelho, era a mais desenvolvida. Em 1855 ingressaria definitivamente no concelho de Sernancelho, mas sem nunca perder o sentido comunitário dos seus habitantes, assim como os extensos terrenos, fundos e adequados à cultura de batata e milho. Por entre edifícios de traça requintada, antigos e brazonados, sobressai a fonte românica classificada como imóvel de interesse concelhio. Embora se desconheça a data de construção, sabe-se que a fonte de Ferreirinho é de origem românica. É uma característica fonte de mergulho, ou seja, não tem bica, mas apenas um tanque no qual se mergulha um recipiente para se tirar água. O Santuário de Nossa Senhora da Consolação, de onde se desfruta uma vista privilegiada sobre a aldeia, é motivo de festa rija no 3º domingo de agosto. A Igreja Matriz de Santo Estevão, de granito amarelado e situada em lugar harmonioso, convida a uma visita. Este edifício, maneirista, foi construído no século XVII e, na segunda metade do mesmo século, foi edificada ao lado do corpo da igreja uma torre sineira e um templo barroco interior. Pouco se sabe sobre o edifício, para além de que foi construído em honra de Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo e um dos 70 discípulos.
Existe ainda um marco da Universidade de Coimbra, um cruzeiro de templete e várias alminhas que coexistem com desordenados muros de pedra. Mesmo no fundo da povoação, o conjunto escultórico que as mãos dos artistas do granito regionais criaram em homenagem aos 20 anos da Banda Musical 81 de Ferreirim. A antiga escola primária deu lugar ao moderno Conservatório Regional de Música de Ferreirim, contando com mais de 2 dezenas de alunos, gerido pela Associação da Banda Musical 81. O Conservatório Regional de Música de Ferreirim nasceu do esforço conjunto entre a direção da Banda Musical 81 de Ferreirim e o município de Sernancelho, com o objetivo de responder à necessidade de formação de inúmeros jovens que procuram uma formação qualificada. Conhecido como o Mestre, Aquilino Ribeiro é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Nasceu na freguesia de Carregal, Sernancelho, em 1885 e foi batizado na igreja de Alhais, concelho de Vila Nova de Paiva. Inconformado por natureza, mudou-se para Lisboa em 1907, onde intentou começar carreira no jornalismo. As controversas atividades políticas levariam Aquilino Ribeiro à cadeia, de onde se evadiu. Exilado em Paris, frequentou a Sorbonne, onde recebeu ensinamentos dos melhores mestres da época. No campo literário, estreou-se em 1913 com a coletânea de contos Jardim das Tormentas. Da sua vasta obra destacam-se A Via Sinuosa, Terras do Demo, Wolfrânio, Aldeia, 5 Reis de Gente e Malhadinhas. Carregal é berço de Aquilino Ribeiro. Terra dominada por uma paisagem repleta de verde que quase oculta a nascente do rio Aviasca. Admiramos a localidade de onde nasceu um dos maiores escritores do século XX. A casa lá está, por trás do pátio, que recebeu o nome do autor de O Malhadinhas. O pequeno núcleo urbano de Carregal guarda religiosamente a capelinha de Santo Amaro e a igreja matriz do Espírito Santo. Rodeada de velhos arciprestes, abre-nos as portas para que admiremos o seu interior em talha dourada e o requinte da sua construção. Ao lado, sobressai o pórtico dos Sanhudos, com brasão, por onde passamos rumo ao aglomerado de casas de pedra onde Aquilino nasceu. É uma construção humilde, típica de lavrador, tal como a descrição detalhada que o escritor faz em 5 Reis de Gente. Carregal é a aldeia plena de história e um exemplo de comunidade constituída por mais 2 localidades, a aldeia de Santo Estevão e Tabosa do Carregal. O Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa foi o último mosteiro de Cister a ser fundado em Portugal. Integrado no núcleo duriense dos mosteiros e conventos da Ordem de Cister, no extremo sul do Vale do Varosa e situado nas chamadas Terras do Demo, mantém-se aqui o espírito de silêncio e de recolhimento desde a sua fundação. A história deste mosteiro atravessa 3 séculos de grandes sobressaltos e alterações profundas. Primeiro foi o período longo da sua edificação, do mosteiro e da sua cerca, que durou até 1745. Depois, a reestruturação que o geral da Congregação de Alcobaça, Frei Manuel de Mendonça, introduz na Ordem de Cister e que obriga as monjas a deslocarem-se para Setúbal em 1771, num conturbado processo no tempo do Marquês de Pombal e pelo qual Tabosa, naquele tempo um dos mosteiros mais ricos da Ordem, é despojado de todas as suas rendas e foros. Segue-se o regresso a Tabosa, já no tempo de Dona Maria I, e o penoso processo de reconstrução do destruído mosteiro. Por fim, a sua lenta degradação após a extinção das ordens religiosas, despojado de novas monjas e obrigado a vender alguns de seus bens para assegurar a subsistência das sobreviventes. O mosteiro nunca mais veio a ser habitado, sendo as suas diversas propriedades sucessivamente vendidas, restando apenas, nos anos 60 do século passado, um edifício arruinado e a sua cerca. Tabosa do Carregal é a terra do convento de Nossa Senhora da Assunção e dos Fálgaros. Fundado em 1690 por Dona Maria Pereira, com o objetivo de abrigar monjas descalças ou recoletas que professassem as regras de São Bento, com devoção e piedade. Foi o verdadeiro impulso ao crescimento da povoação de Tabosa. O granito é o elemento dominante em toda a construção e também nas habitações que o rodeiam.
Imponente, o convento conheceu a ruína com a extinção das ordens religiosas em 1834. A cerca desabou, assim como grande parte dos motivos mais interessantes do edifício. Escaparam a Torre do Mirante, o pórtico e a igreja que hoje é utilizada pelo povo para as normais cerimónias religiosas. Em 1850, à data da morte da última freira e depois de uma história atribulada, o convento encerrou. Na povoação há capelas, uma fonte de mergulho e uma casa fidalga. Mas o que realmente sobressai do casario desta encosta pedregosa, fértil em urces e sargaços, é o aroma dos fálgaros, a especialidade criada pelas recolhidas do convento de Nossa Senhora da Assunção, à base de ovos, farinha e queijo. Merece a pena uma visita demorada à Tabosa, em especial ao convento, hoje visitável e onde é possível perceber toda a história e vivência daquele espaço religioso. Localidade anexa da freguesia de Quintela, a aldeia da Lapa situa-se a cerca de 1000 metros de altitude e cresceu por entre serras infraguadas e rigorosos nevões invernais. Terra pequena, de construções de granito enegrecido pelos ventos do Marão, é na Lapa que nasce o rio Volga. A história desta localidade começa em 1493, com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora debaixo de uma lapa. A lenda tomou proporções nacionais e, sem demoras, surgiram as primeiras construções naquele local. Alguns anos mais tarde, e já sob a orientação dos jesuítas, foi construída a atual igreja, no exato local onde a pastorinha Joana descobriu a imagem. O colégio, onde gente ilustre como Aquilino Ribeiro estudou gramática, latim, lógica e moral, começou a ser construído no fim do século XVI e é uma das obras maiores dos jesuítas na Lapa, funcionando hoje como pousada do santuário. Para delimitar os locais por onde chegavam os fiéis à povoação, foram erguidos 4 miradouros em lugares equidistantes da igreja. Em 1740, e pouco antes de serem extintas as ordens religiosas e expulsos os jesuítas, a Lapa foi elevada à categoria de vila. A Casa da Câmara e Cadeia e o Pelourinho simbolizam a importância administrativa da Lapa nesse período. Em 1885 perdeu o título, ingressando no Concelho de Sernancelho. A mítica cidade que os jesuítas criaram ainda perdura no tempo. 3 grandes romarias ocorrem nesta localidade, sendo a maior a de 15 de agosto. Como herança, a Companhia de Jesus legou à povoação um extraordinário movimento de peregrinos, principalmente do Minho e das Beiras. E também a certeza que os devotos vêm à Lapa não apenas para pedirem a proteção de Nossa Senhora ou para pagarem tributo pelas graças concedidas, mas para apreciarem as iguarias locais, como são os casos do pão e do queijo de cabra. Graças às características mistas de vale e montanha, influenciadas pela ventosa Serra da Lapa, pela verdejante borralheira, pela granítica zebreira e pelos numerosos ribeiros que irrigam os pastos e os terrenos agrícolas à sua passagem, completa-se um cenário construído ao longo de séculos pela natureza e pelo homem. São estes os quadros paisagísticos que a ação do homem conseguiu humanizar e que queremos que descubras e contemples. O concelho de Sernancelho é um território pleno de história. Séculos de uma existência anterior à fundação da nacionalidade portuguesa conferem a Sernancelho o estatuto de terra onde pousaram povos de muitas proveniências que, pelo seu engenho e arte, deixaram conhecimento e importantes testemunhos da sua presença. Esta é uma terra de misticismo, de história gravada nas pedras graníticas que fazem dos seus mosteiros e das suas igrejas um raro museu à disposição de todos. Esta é a terra da castanha, é a terra dos mosteiros e a terra de boa gente. Universidade FM. Muito interessante. Passam boa música, os comentários são interessantes. É uma boa rádio. Universidade FM. Passa música metida. Espetacular. Universidade FM. Altamente. Genial. Universidade FM. A Rádio Universidade é cada vila. Rádio Universidade sempre no ar!
concelho de Taboaço localiza-se a norte do distrito de Viseu e está inserido no Alto Douro vinheteiro, mas neste território já se sente a influência da Beira Alta. Taboaço é uma varanda entre serras e rios, onde a natureza se vislumbra e se encanta, partindo à descoberta de um território onde se encontram dois pequenos mundos que a natureza, o labor dos homens curtidos pelo sol estival e a história juntaram, e de onde brotam néctares abençoados pelos deuses. A variedade da paisagem, a natureza em estado puro, as vinhas em socalcos, as florestas mediterrâneas, os soltos de castanheiros, os rios bucólicos, as tradições e a cultura popular, as atividades ligadas ao enoturismo, à pesca, ao turismo fluvial e ao turismo de natureza fazem de Taboaço um polo importante no turismo nacional e em particular da região do Douro. Há roteiros turísticos à espera dos visitantes, moramente do românico, do azeite, do vinho, dos miradouros panorâmicos e dos percursos pedonais devidamente sinalizados e catalogados. Os solares e as casas senhoriais, as quintas do Douro, as aldeias típicas e vinheteiras, os monumentos pré-históricos, igrejas do românico, com especial destaque para São Pedro das Águias, o artesanato, a gastronomia, as lendas e tradições, bem como o património natural, são os principais pontos de interesse. Por isso, o desafio é conhecer Taboaço e com isso desvendar mais alguns dos segredos do Douro. Quem quiser conhecer melhor Taboaço pode ir vê-la num sítio alto e tem 2 miradouros de privilégio para o fazer. O Miradouro da Fraga do Tostão, ou de Nossa Senhora da Conceição, ao lado da estrada que sobe para Chavães, ou o Miradouro do Monte da Escrita, na estrada que sobe para Val de Figueira. A vila descobre-se inteira, lá do alto, estendida sobre os cimos do Calvário, do terreiro da igreja ou do arrabalde de São Vicente, numa moderna malha urbana que se encostou à serra. A viagem pode começar pelo sítio do Calvário. Este espaço, sombreado por cedros de grande porte, percorrido por pequenos caminhos, recebeu a designação de Parque Abel Botelho. É um agradável lugar de passeio e dele pode ver-se, como de uma varanda, a sucessão das montanhas do Alto Douro e de Trás-os-Montes. Na igreja matriz, de origem românica, interessa reparar na sua fachada, na torre de 2 sinos e no riquíssimo retábulo barroco da Capela Mor. Dentro da igreja são de salientar os altares dedicados a Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora das Dores, Cristo crucificado e ao Senhor dos Passos. O Largo do Dr. Albano Sousa, um arejado espaço propício ao convívio, é também polo de articulação de imensa gente e do tráfego automóvel entre as principais artérias da vila. No gaveto entre a Rua Costa da Fonte e a Rua Gomes Mota, um harmonioso solar setecentista de província mostra a delicadeza dos labores barrocos nas janelas de avental. Pela Rua de São Vicente até à Travessa das Ameixoeiras, onde se pode ver, quase ao dobrar da esquina, a casa onde nasceu o diplomata e escritor Abel Botelho, figura notável de Taboaço. A casa, muito alterada pelo tempo, mostra, como resíduos de arquitetura setecentista, a moldura das portas e de 2 janelas de avental. Localizado no centro histórico da vila de Taboaço, o Museu Abel Botelho é um espaço de divulgação e difusão da cultura taboacense e douriense. A recuperação deste edifício consistiu na reforma e restauro de um imóvel parcialmente em ruína, preservando a sua fachada original. Do Largo do Terreiro sobe-se pela Rua da Calçada até ao adro da igreja, pelo Largo 5 de Outubro, e daqui corta-se à esquerda pela Rua Conde Ferreira até ao Jardim Conde Ferreira. Num ambiente de grande tranquilidade, podemos visitar o Museu do Imaginário Douriense. Inaugurado em janeiro de 2009, foi o primeiro dos núcleos museológicos que o Museu do Douro tem na região demarcada do Douro. Rijo Max é o nome dado pelo seu construtor ao exemplar de relojoaria mais completo, complexo, exótico e insólito que se conhece. O seu construtor levou mais de 28 anos a dar corpo ao seu extraordinário invento, que tem deixado perplexos técnicos estrangeiros que se deslocam a Taboaço para observarem tão misteriosa máquina de fazer inveja aos mais credenciados especialistas suíços. O célebre relógio Rijo Max indicava os movimentos aparentes do Sol e da Lua, segundos, minutos, 24 horas, hora universal,
hora lunar, assinala os anos bissextos, suprimindo automaticamente 24 anos de 128 em 128 e ainda um variadíssimo outro conjunto de particularidades que fazem deste o mais completo relógio do mundo. Subindo a rua Macedo Pinto, estamos na Avenida Marechal Carmona, em cujo extremo se ergue o velho edifício do Teatro Luís de Freitas, uma espécie de cinema paraíso que se gosta de olhar. E é no teatro que Taboaço dá cartas. O grupo de teatro local, o Teatraço, tem produzido regularmente peças aclamadas por todo o país e mais recentemente, através do cinema, obteve reconhecimento internacional. A 5 km de viagem de Taboaço podemos encontrar Val de Figueira, uma pequena aldeia beirã, meio afundada no vale entre pinhais, dividida entre searas de centeio, hortas e pomares. Aqui podemos visitar a Igreja Matriz, dedicada à Nossa Senhora da Apresentação, de finais do século XVII, e o seu retábulo de talhas dos inícios do século XIX. Na fonte de Santa Maria podem ver-se mulheres ao fim da tarde conversando. Numa outra fonte, de bica antiga, a dar para o caminho, defrontamo-nos com a carantonha de um homem modelada há anos sem conta por um canteiro do lugar. Digno de nota é também o Cruzeiro dos Centenários. Vale a pena subir os lacetes de estrada que revela a cada momento surpreendentes paisagens. Mais espetacular ainda é a que se colhe do miradouro do Alto da Escrita a 2,5 km. Depois é a beira, plena de giesta, pinheiral, rochedos, umas alminhas num outeiro e a pacatez da aldeia bíblica. Barcos é uma bonita freguesia pertencente ao concelho de Taboaço, situada num pequeno platô bem no coração da região vinheteira do Douro, rodeada de uma grande beleza natural. A origem desta localidade estará associada ao antigo castro, o Castro do Sabroso, de ocupação pré-histórica, denotando a antiga ocupação humana destes terrenos de solo fértil. O ambiente destas ruas é encantadoramente rural, classificada como aldeia vinheteira, albergando a história de outros tempos, onde teve grande importância administrativa até à criação do concelho de Taboaço. E ainda se encontram muitos dos vestígios desse passado, como o antigo edifício dos Passos do Concelho e Tribunal ou a antiga Casa da Câmara e Cadeia. A inserção de barcos na rede de aldeias vinheteiras está também relacionada com as várias quintas de produção vitivinícola que compõem uma interessante e rica paisagem natural. Conta-se que perto da povoação de Barcos existiu, nos primórdios da nacionalidade, um castelo medieval que terá sido construído pelo donatário da terra para a defesa das investidas mouriscas. Foi sede de concelho entre 1263 e 1855, integrando as freguesias de Adorigo, Barcos, Santa Leocádia e Santo Adrião. Com a chegada das reformas administrativas do liberalismo, acabaram por se integrar também no município as freguesias de Folgosa, Vila Seca, Pinheiros e Val de Figueira. Demarca-se na paisagem pelo seu conjunto urbanístico, denotando-se à primeira vista que o núcleo primitivo se organizou em redor da Igreja Matriz. São de destacar as várias edificações medievais, as imponentes habitações da época moderna e modestas casas de cariz vernacular que se cruzam, compondo uma malha urbana de elevado interesse, onde se destacam alguns edifícios de caráter e função mais erudita, como é exemplo a antiga sede de colegiada que remonta aos séculos XVII e XVIII. Classificada Monumento Nacional em 1922, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção destaca-se, sobretudo, pelo esplendor do seu interior. A raiz deste templo é medieval e nos primórdios da sua existência foi sede da colegiada de Barcos, sob invocação de Santa Maria de Sabroso ou Nossa Senhora do Sabroso. A aldeia vinheteira de Barcos é de longínqua ocupação. Prova disso mesmo é o Santuário de Nossa Senhora do Sabroso, que assenta em local de vestígios de ocupação castreja. É de raiz medieval e classificado como imóvel de interesse público. A importância deste espaço sagrado documenta-se pelo papel que assumiu enquanto matriz da freguesia até à construção da Igreja de Barcos. A paisagem é um caos de blocos de granito, cuja dureza apenas se atenua com a mancha verde-negra do pinheiral. Ao fundo da encosta declivosa corre o rio Tedo.
Ameniza-se, no entanto, a paisagem à entrada de Pinheiros, cujo casario mais antigo se abriga num resguardo de montanha voltado a sul. A Praça Ageu Fonseca Moreira, que um esguio cruzeiro pontua ao centro, parece sempre disponível para as grandes festas do povo. Mais adiante fica a igreja, cujo adro se rodeia de sólidas construções de cantaria, com datas inscritas em cartelas e pitorescos recantos como há na Rua do Cabecinho. A Igreja Matriz, de 1719, é de boa cantaria. Apresenta um belo exemplar de talha dourada barroca dos princípios do século XVIII. O altar-mor guarda uma bonita imagem de Nossa Senhora com o menino. Granja do Tedo é constituída por dois povos, o povo de baixo, mais antigo, e o povo de cima. Uma velha ponte de teor romântico do século XVII, talvez, une os dois povos. Sobre as águas do rio Tedinho, mais acima do vale, existe uma ponte medieval. O povo de baixo oferece a quem olha de alto, durante as horas de sol, uma deslumbrante lição de organização urbana habilmente desenvolvida à volta da Igreja Matriz, entre o rio e a montanha. O solar dos Lucenas e Mergulhões, na Rua Abel Barradas, e outras casas de prestígio fixaram ao longo dos séculos XVII e XVIII o alinhamento dos arruamentos. No povo de cima, no largo da praça, em frente do Pelourinho, ergue-se a arruinada Capela de São Francisco das Chagas e, não muito longe, a Capela de Nossa Senhora do Socorro, mandada edificar em 1615 pelo padre José Francisco. Pode ver-se ainda no povo de cima um belíssimo solar setecentista, onde são perceptíveis dois corpos diferentes separados pela Capela de Nossa Senhora das Mercês. Vale a pena deambular pelas ruas desta povoação, onde cachos de flores caem de muros e onde pode bater-se à porta de um cesteiro de verga, trabalhando em seu ofício. Há sobre Granja do Tedo uma história muito curiosa sobre Maria Coroada. Esta jovem, com apenas 24 anos, tornou-se gra-sacerdotisa de uma religião que terá sido inventada por si ou pela sua mãe. Esta religião tinha em Maria Coroada a terceira Eva e a própria celebrava cerimónias sentada num trono, vestida de branco, profetizando um fim do mundo antecedido pelo regresso do rei Dom Sebastião. Os crentes assistiam a estas cerimónias de costas voltadas e seminus. Em 1847, depois dos membros desta religião se terem exaltado na execução dos ideais que defendiam e roubado a imagem do Senhor dos Passos, o administrador do concelho mandou espancar os prevaricadores. A fundadora desta religião desapareceu desta região, regressando em 1897 para se estabelecer discretamente como curandeira. Granja do Tedo é por isso um local riquíssimo. Muito para além destas histórias, esta antiga sede do concelho é uma das mais históricas freguesias do concelho. Diz-se que a sua fundação está relacionada com a paixão de um cavaleiro cristão pela filha do rei mouro de Lamego, a princesa Ardínia. Mas essa história contamos já a seguir. Depois de darmos um salto ao Douro, voltamos ao Távora. A antiga vila de Valença do Douro estende-se ao longo de uma extensa fita de estrada e a malha urbana oferece um extenso casario renovado por remessas de imigrantes e poupanças de lavradores cujos vinhos tiveram direito a benefício. A moderna Igreja Matriz fica à entrada do povo. Quem para no adro pode encostar os braços ao muro de nascente para olhar demoradamente o curso retilíneo do Douro que avança até ao Pinhão e ali se detém, por momentos, contra o cais de embarque. Em Valença pode-se subir ao sítio da Vila Antiga para olhar o Pelourinho, junto à Casa da Câmara, que se mantém de pé. Continua-se a viagem até a aldeia de Távora, de povoamento antigo, mas celebrizada apenas com a trágica sorte dos marqueses, que lhe tomaram o nome e que foram sacrificados pelo Marquês de Pombal. A Igreja Matriz de São João Batista, setecentista, mas com torre do início do século passado, é bastante modesta. Sobranceiro ao povoado e de acesso difícil, fica o Castelo do Calfão, onde a velha ermida de Nossa Senhora dos Prazeres, hoje destruída, se tornou polo de romaria anual e local da feira. De um terraço de estrada tornado miradouro, avista-se o vale fértil do rio Távora e apercebe-se ao longe, na direção do norte, a vila de Taboaço. Logo à esquerda da estrada, levanta-se bem perto e quase a pique, a montanha, apenas feita de granito, que cai adiante, mais abrupta ainda, no sítio do Fradinho.
A Quinta da Senhora do Convento circunda o rio Távora, afluente do Rio Douro, sendo que o Mosteiro de Cister de São Pedro das Águias está na origem desta quinta. O Convento de São Pedro das Águias situa-se na Quinta do Convento, integrado numa exploração agrícola privada. Este convento veio a ser construído para substituir o antigo mosteiro de São Pedro das Águias, procurando, na altura, melhores condições de subsistência. No novo mosteiro, subsistem poucos vestígios arquitetónicos do edifício românico, sendo que este mosteiro de Cister sofreu muitas alterações em épocas subsequentes, mas conserva ainda alguns elementos da arquitetura do século XVII, particularmente o claustro modesto e a sua igreja ampla. Foi mandado encerrar pelo Marquês de Pombal por ter sido panteão dos Távora e depois reaberto por Dona Maria I. Esta pequena povoação, que já se avistara vindo do alto, está aninhada à volta de uma capela dedicada a São Pedro. Aqui a população cultiva a terra e aproveita a baga de sabugueiro. Nos terrenos de Granjinha há para ver uma verdadeira joia arquitetónica, o ermitério de São Pedro das Águias, ao qual se liga a deliciosa lenda de Ardinga ou Ardínia. A ermida, dita de São Pedro o Velho, andou ligada ao mosteiro de Cister de São Pedro. Construída num apertado balcão talhado sobre o rio Távora, junto à Fraga Amarela, orientada na direção de Poente, a fachada principal encosta-se quase à montanha. Os seus portais e fachadas carregam-se de uma poderosa e quase assustadora simbologia românica. A cerca de 3 km da Granjinha aparecem hoje, plantados de vinha, os terrenos da antiga cerca dos frades do convento de São Pedro das Águias. A princesa Ardínia, filha do rei Alboazã, viveu no século X, altura em que Lamego se encontrava sob domínio árabe e pagava tributo ao califado de Córdoba. Ardínia apaixonou-se por Dom Tedon, um jovem cavaleiro cristão que, por o ser, já era impedimento ao seu amor. Assim, fugiu do domínio de seu pai e veio refugiar-se no convento de São Pedro das Águias, onde se converteu, com a ajuda do velho ermita Frei Gelásio, ao cristianismo. Perseguida pelo pai, Ardínia viria a morrer às suas mãos, pois a ira do rei Mouro levou-o a degolar a filha e derramar o seu sangue junto ao rio Távora, ali mesmo, ao pé do convento, onde se havia convertido e jurado amor eterno a Dom Tedon. Diz o povo que ainda hoje há quem ouça o choro da jovem princesa, junto ao rio, e que as águas do rio ainda ficam vermelhas, tingidas pelo sangue da princesa convertida. Esta é uma das muitas lendas e histórias que este maravilhoso território de Taboaço encerra. Hoje, como sempre, convidamos-te a vir descobrir os segredos que nós não contamos. Dos frondosos vinhedos do Douro às escarpadas fragas do Vale do Tedo ao Vale do Távora. O melhor do Douro está em Taboaço.